Olá, eu me chamo Camila e estou aqui para falar sobre a minha experiência durante a regência. Eu sou aluna do curso de licenciatura de matemática pela Universidade Unicef do Mar e realizei o meu estágio observacional e a regência na escola Tancredo Nunes de Menezes, na cidade de Tianguá, que é a cidade da qual eu estou residente. A aula, essa regência, ela foi pensada a partir das observações. Durante as observações, a gente pôde perceber que a clientela principal da escola são trabalhadores. Eu fiz a observação e a regência no turno da noite, então, durante o dia, a maioria dos alunos trabalhavam. E diante disso, a gente pensou em uma aula mais dinâmica, uma aula em que os alunos eles pudessem participar um pouco mais, já que a metodologia principalmente utilizada pela escola é a metodologia tradicional, O professor ministra aquela aula expositiva e os alunos, em suas cadeiras, nem sempre estão à frente do processo de ensino-aprendizagem. Nossa atividade, ela foi realizada a partir de uma competição, onde a sala foi dividida em equipes azul, amarelo, verde e vermelho, onde cada equipe tiveram um símbolo, que era uma pirâmide com a cor, e eles tinham 5 casas para poder avançar. Então, o primeiro que conseguisse essas 5 casas era a equipe vencedora. Como é que eles conquistavam essas casas, A partir da resolução de questões. As questões, elas foram selecionadas a partir do momento que a escola estava vivendo. A escola em questão estava passando por uma preparação do SPAES, que é uma prova avaliativa, do governo do estado, onde os alunos estavam sendo preparados para realizar essa prova. As questões eram relacionadas aos conteúdos dessas provas e eles tinham até 1 minuto para resolver. Então, se a equipe, no caso, um exemplo, a equipe vermelha, pegasse uma pergunta e em 1 minuto ela não respondesse, essa pergunta era colocada para as outras equipes. E as outras equipes também iam ter 1 minuto para responder. Aí a equipe que respondia, ela ganhava uma casa, ok? Essa atividade, ela causou um movimento nos alunos, onde foi observado. Os alunos, eles de início ficaram um pouco receosos, ficaram um pouco tímidos, diante da aula, eu imagino também por conta da diferença de metodologia, do professor, o professor regente, o professor da disciplina, também me deu esse apoio, a questão de motivação dos alunos, a questão da divisão das turmas e das equipes, e a partir daí a gente iniciou, explicamos atividades para ele, como é que deveriam ser feitas, e a partir daí, a partir daquele iniciar, da primeira equipe que iniciou, fizemos um sorteio, ela respondeu as perguntas, e as coisas, elas foram se tornando mais dinâmicas. Os alunos, eles passaram a encontrar estratégias para responder. Então, quando eu li a pergunta para cada equipe, a equipe, eles se entreolhavam e falavam olha, tal aluno, ele tem uma facilidade menor para resolver essa questão, então ele que vai ficar à frente daquela questão. Então, essa foi uma estratégia adotada para eles. Quando as outras equipes viram que isso funcionava, eles passaram a desconcentralizar, então passaram a prestar atenção na pergunta e a prestar atenção também na reação dos outros alunos. Então, quando eles viam que um outro aluno estava mais engajado naquela questão, que podia resolver com maior facilidade, eles repassavam essa questão. Então, assim, essa estratégia, ela foi muito colaborativa. Eles passaram também a cooperar mais entre si e causou também um momento de distração, um momento de relaxamento entre eles. Isso foi muito perceptível.
E ficou para mim, né, que nem sempre, eu entendo que nem sempre o professor ele vai conseguir fazer esse tipo de atividade, mas que elas também se fazem importantes justamente para quebrar mais o clima entre os alunos. E é isso, obrigada!